As cruzadas têm sido objeto de mitos e verdades, e parte do público são levados pelo romance dos acontecimentos. As experiências nas cruzadas foram extremamente diferentes para um nobre cavaleiro em relação a um fazendeiro comum, mas ambos sentiram na pele os altos e baixos no campo de batalha. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar como era a vida de um cruzado medieval, e eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Reunir e mover dezenas de milhares de homens, suas montarias e máquinas da Europa para o Oriente Médio foi uma questão logística óbvia para os Estados Cruzados. Os cruzados tomaram várias rotas para chegar a Jerusalém. A jornada era árdua e às vezes exércitos inteiros simplesmente desistiam no meio do caminho. Os líderes das cruzadas sabiam que o tempo era essencial, pois o fervor religioso que levou muitos a se comprometer não poderia durar tanto tempo. Uma vez na Terra Santa, a jornada era igualmente difícil. Frederico I, também conhecido como Frederico Barbarossa, sacro imperador romano e líder dos cruzados alemães, perdeu a vida tentando cruzar um rio. Quando ele e seu exército foram detidos em Seleucia devido à corrente do rio, ele decidiu ignorar as advertências de seu conselheiro. Ainda com sua armadura, Frederico entrou no rio e foi imediatamente arrastado. Desmoralizados e aflitos pela perda de seu líder, a maioria de seus seguidores pereceu com ele ou voltou para casa. Apesar de alguns equívocos modernos, os europeus medievais estavam preocupados com a higiene. Eles desenvolveram práticas higiênicas adequadas ao seu ambiente. As vastas e escuras florestas da Europa, no entanto, estavam muito longe dos áridos desertos do Oriente Médio. As práticas sanitárias dos muçulmanos eram mais adequadas ao meio ambiente, e os princípios de sua fé exigiam rituais e hábitos mais higiênicos, mas os cruzados latinos não perderam tempo em adotá-los. Os cruzados começaram a frequentar casas de banho, usar sabonetes, que se acredita ser uma invenção muçulmana introduzida aos europeus no século XII, e começaram a usar óleos perfumados para encobrir os cheiros de suor e odor corporal. Embora as mulheres geralmente não tenham desempenhado funções militares ativas durante as cruzadas, há muitos relatos de mulheres presentes em bases militares. Muitas estavam lá para servir ou acompanhar os homens, mas havia algumas com a intenção de lutar. Durante a primeira cruzada, mulheres de todas as esferas sociais viajaram para a Terra Santa. A primeira cruzada, comparada com as cruzadas posteriores, foi espontânea e migratória. Muitos homens levaram suas esposas e filhos com eles. Porém, nas cruzadas seguintes, houve mulheres que lutaram e assumiram cargos militares importantes. Os historiadores afirmam que durante a Segunda Cruzada, Eleanor da Aquitânia, esposa do rei Luís VII, empunhou espada e liderou as forças cristãs no lugar de seu marido. Dizia-se que ela era uma liderança política e diplomática, encorajando seu marido a ajudar seu tio Raymond durante o cerco de Antioquia. A Quarta Cruzada foi originalmente convocada pelo Papa Inocêncio III para recuperar Jerusalém, mas a cruzada entrou em desentendimento quando os comerciantes venezianos exigiram que os cruzados sitiassem a cidade cristã de Zara em troca de passagem para Jerusalém. O Papa ficou furioso com isso e excomungou os cruzados e os venezianos. A excomunhão do primeiro foi rapidamente revogada, mas o objetivo das cruzadas mudou rapidamente mais uma vez quando receberam ordens de sitiar Constantinopla. Eles caíram sobre a cidade com vingança, superando rapidamente a guarnição. O saque foi intenso e irrestrito, e muitos soldados fugiram com artefatos de valor inestimável.
O imperador do Império Bizantino fugiu da cidade e, quando os cruzados a abandonaram rapidamente, deixaram-na como uma casca vulnerável suscetível a mais ataques. É difícil imaginar o que se passava na mente de cada cruzado quando se alistaram para o combate. De modo geral, cada cruzado estava marchando para tomar a cidade sagrada de Jerusalém de volta do povo islã. A verdade é que cada um tinha seus próprios motivos. Alguns fugiam de dívidas, outros buscavam ganhos financeiros, enquanto outros eram genuínos em sua fé. A primeira cruzada começou principalmente por causa do fervor popular, quando o Papa Urbano II prometeu a todos os cristãos a absolvição de seus pecados se eles ajudassem na recuperação da Terra Santa. Nas cruzadas posteriores, no entanto, muitos lutaram por seu rei, seja ele quem fosse. Sem o apoio e a liderança dos monarcas, muitos dos cruzados podem não ter tido vontade de lutar. Há evidências disso na morte do rei Frederico Barbarossa. Quando ele faleceu no Rio, a maior parte do exército atingido pela dor e pelo desespero não continuou. Com as linhas de abastecimento estendendo-se por todo o mundo conhecido, a comida era escassa. Os exércitos forneciam pouco mais do que o mínimo necessário para evitar a fome, forçando muitos cruzados a procurar alimentos, negociar e mendigar. Para um cavaleiro havia outra opção: comer seu cavalo. Este foi apenas um último recurso, por duas razões. Primeiro, a vergonha e a desonra de ser um cavaleiro sem cavalo. Em segundo lugar, e mais importante, um cavaleiro sem cavalo era muito mais vulnerável no campo, sobrecarregado por sua pesada armadura. Existem histórias ainda mais sombrias citadas em cartas do cerco de Antioquia, que alguns cruzados consideraram e podem até ter comido uns aos outros. As cruzadas continuam sendo um dos momentos mais terríveis da história da humanidade, com certos episódios como a captura de Jerusalém em 1099 servindo como exemplo da barbárie humana. Ambos os lados cometeram atos bárbaros durante a peleja, e ambos os lados tinham maneiras muito variadas de lidar com os soldados capturados. Para o cruzado comum, ser feito prisioneiro era uma aposta. Se tivessem sorte, poderiam ter sido capturados por Saladino, o implacável, mas muitas vezes misericordioso comandante muçulmano. Saladino permitiu que médicos cristãos cuidassem de seus prisioneiros e, a pedido de seu irmão, libertou 1000 de seus cativos após retomar Jerusalém em 1187. No entanto, houve exceções à misericórdia de Saladino. Ele reservava um ódio particular aos membros das ordens militares como os Cavaleiros Templários e mandava despachar seus soldados assim que os recebia. Assim foi a vida difícil e cheia de diferentes emoções de um cruzado medieval. Se você quer criar um negócio sólido na internet contando histórias como essa e ainda ter a possibilidade de ganhar em dólar com o YouTube, clique no link do comentário fixado e saiba como. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história.